Olá, nem precisa dizer, né? Você já conhece. Filosofia em Foco. E aqui, claro, sempre ao lado do mestre em filosofia, Marcos Nascimento, a quem eu passo a palavra para as considerações iniciais. É isso, sempre um prazer estar fazendo Filosofia em Foco, né? E sejam todos vocês bem-vindos mais uma vez. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like e compartilhe, que desta maneira nos ajudará a divulgar o conteúdo que nós estamos produzindo com tanto carinho e atenção, né, Walter? Isso. E no podcast de hoje, gente, vamos continuar abordando as meditações do estoico Marco Aurélio, né? Hoje, claro, focado nos livros de 5 a 8. Isso porque, para melhor apresentação, dividimos em 3 apresentações. Na primeira apresentação, foram os livros justamente de 1 a 4. Isso, hoje, repito, vamos focar de 5 a 8, a 8, né? Isso para melhor compreensão. E se você não viu, por exemplo, os primeiros livros, né, que a gente disse que foi de 1 a 4, é fácil. Você vai no YouTube, a maior plataforma de compartilhamento de vídeo, Marcos, e você vai lá no Filosofia em Foco, número 17, que você terá a oportunidade de ver e acompanhar o que a gente vai falar hoje, certo? Porque hoje é o programa, aliás, é de número 18, não é isso, Marcos? Isso. E eu já passo a palavra aí ao mestre para discorrer, né? E claro, como muita gente, né, às vezes não assistiu, vai pegar hoje o primeiro, é interessante, é sempre interessante, Marcos, dar a dica a você, falar quem é esse cidadão Marco Aurélio. Marco Aurélio Antonino, né? Isto. Bom, o livro que nós vamos apresentar, na verdade, continuar com a apresentação, é Meditações, de Marco Aurélio, é esse aqui. E como o Walter já falou, a gente resolveu dividir, né, essa apresentação em 3 partes, né, porque os 12 livros, ou os 12 capítulos, como queira chamar, é muito conteúdo para a gente apresentar em um só podcast. E a gente apresentou o anterior com as 4 primeiras, que vai de 1 a 4. Hoje vamos apresentar, como segunda parte do programa, de 5 a 8, né? E depois de 9 a 12, né? Então, Marco Aurélio, ele é um filósofo estoico, né? Que foi imperador romano, né? E que viveu um momento de vida assim muito, digamos assim, com muitos problemas que ele tinha que solucionar, né, que conviver juntamente com o poder que tinha nas mãos, né, as guerras, né, as intrigas, né, que foram muitas. E ele, diante dessas dificuldades, né, do dia a dia, ele procurou se fortalecer, né, através da doutrina estoica, né? Então ele foi lá, bebendo na fonte de Sêneca, de Epiteto, né, que foi inclusive contemporâneo dele em uma parte, né, quando ele era mais jovem, Epiteto já mais idade, e se inspirou também, digamos assim, nos princípios básicos, né, dessa escola de pensamento que é o estoicismo, dos princípios criados por Zenão, né, Zenão de Cítio, né, que é um princípio que está voltado para a natureza, né, voltado para digamos assim, uma concepção divina, né, cosmológica, divina, que exatamente não é um Deus assim transcendental, mas é um Deus que está mais para uma concepção de um panteísmo, um Deus que está presente em toda a natureza, em todas as coisas, né? Então, ele tem essa concepção. Então, ele traz tudo isso, né? E juntamente com a ideia das virtudes sobre a produção daquilo que é o bem, né? Do belo, né? Do fazer o bem para o outro, de construir algo que seja harmônico para a sociedade. Ele traz esse conceito de sociedade, de comunidade, muito forte, né? Nas meditações. E então,
Marco Aurélio é essa figura que, digamos assim, escreveu essa obra. Na verdade, essa obra foi uma obra que ele não tinha a intenção de publicar, porque era uma obra que ele escreveu para ele mesmo, né? Então, são reflexões para mim mesmo. Na verdade, ele escreveu, segundo se relata, essa obra foi escrita nos intervalos, né? Quando ele estava na guerra, no frontal, participar das guerras. Então, ele vinha para a tenda e à noite, no intervalo entre uma batalha e outra, ele ia lá e começava a escrever essas reflexões sobre o comportamento do homem, sobre a natureza, sobre o agir, sobre como refletir sobre as coisas, e trazendo especialmente a virtude como um suporte, né, para o dia a dia, certo? Então, é isso, né? Então vamos aqui começar aqui capítulo 5, né? Isto, vamos aqui no capítulo 5. Você procura aí, Marcos? Na verdade, ele escreveu, sim, né, diferentemente. Ele escreve essa obra não em prosa, né? Ele escreve essa obra como um aforismo. Né? Aforismo, Como também fez o Epiteto. Né? O Epiteto também, quando ele escreveu A Arte de Viver, também está, que é o Enquiridion, né? Também ele escreveu em aforismo também. Diferentemente de Sêneca, de Cícero, que já escreve com uma outra, é mais um diálogo, outro já tem, né? Então é um pouco diferente. Então a gente precisa ler. Aí eu selecionei, porque também Marco Aurélio, o que ele fez aqui? Esses aforismos, ele às vezes repete com outras palavras. Então, para a gente não ficar repetitivo, aí eu selecionei de cada um dos livros, né? No caso, no livro 5 agora, e também com os demais, alguns desses aforismos para a gente ler e fazer a discussão, certo? Pois então, sim. No livro 5, ele já começa com a seguinte ideia. Ao amanhecer, quando for difícil se levantar, recorra a este pensamento desperto para cumprir uma tarefa própria do homem. Aqui, me parece que ele está fazendo uma observação sobre a preguiça, sobre a disposição do homem de fazer o que tem que ser feito, sobre o seu papel do porquê está no mundo, né? Qual a sua presença, o que representa a sua presença no mundo, né? E ele, inclusive, ele faz digamos assim, uma comparação com a natureza, que aliás ele sempre faz isso, comparando o homem com, por exemplo, a formiga, a abelha, as árvores, o rio e todos os outros componentes da natureza, que todo ele tem um papel que, mesmo não sendo observado pelo homem, mas esse papel está lá, existe, e ele é harmônico. Ele é harmônico, né? Contínuo, ele é harmônico, né? Então, o homem, ele precisa se espelhar na natureza e saber que ele também tem o seu papel. Qual é o seu papel? Você tem que saber. Não sei se você é médico, se você é engenheiro, se você é um advogado ou um jornalista, não sei. Mas o seu papel, claro, quando você descobre, aí sim, você precisa desempenhá-lo. Então, ele faz esse alerta, né? Digamos assim, para que você desperte. Me parece também, às vezes a pessoa também, às vezes, mesmo sem a preguiça, mas às vezes a pessoa cansa, né? Chega a uma certa idade que a pessoa, né, trabalhando muito, às vezes, a estafa, né? Sim. E você acorda e diz, hoje eu estou com vontade de não fazer nada, né? Mas você deve rever esse pensamento, porque, como ele diz aí, Marco, repete aí, você tem uma missão, né? Ele diz, ao amanhecer, quando for difícil se levantar, ou seja, que der aquela vontade de ficar na cama, né? Recorra a este pensamento, desperto para cumprir uma tarefa própria de homem. E aí ele faz a comparação com os outros, porque ele também diz que o homem precisa também do descanso, e precisa, claro, para repor suas energias, mas que esse descanso ele tem que ser não exagerado e também não carente. Ele tem que ser na medida certa, para que você restabeleça as energias e esteja no dia seguinte pronto para recomeçar, né? Então, mais ou menos,
ele abre o livro com essa ideia, certo? Que é, digamos assim, o primeiro aforismo do livro 5, certo? Depois ele vai aqui, vamos para o 6º, que ele diz aqui: existe certo tipo de homem que, quando faz um favor a alguém, está disposto também a cobrar-lhe o favor, enquanto outra pessoa não está disposta a agir assim. Mas, contudo, em seu interior, o considera como se fosse um devedor e é consciente do que fez. Um terceiro nem sequer é consciente do que fez, mas é semelhante a uma vinha que produziu frutos e nada reclama depois de ter produzido o fruto que lhe é próprio. Então, assim, daqui a gente pode fazer algumas reflexões no sentido de que quando a gente deliberadamente resolve ou toma a decisão de praticar um ato de bem ou uma ajuda para alguém, que seja feito realmente sem nenhuma pretensão de receber nada em troca e também sem o interesse de cobrar isso. Com certeza. E ainda tem aqueles que fazem, eu faço algo para o Walter e eu faço, e eu saio dizendo a João, a Pedro, a Maria, quanto mais pessoas eu contar, parece que para mim, né? Então, assim, isso não serve. Vangloriar, não sobe, né? porque o que eu fiz para Walter, o que o Walter fez para mim, entrei Walter, acabou. Quis fazer, Walter quis fazer comigo, pronto, morreu ali, entendeu? Se ele quiser comentar com alguém, aí tudo bem. Mas isso aí não é o caso. Então, ele faz essa observação, digamos assim, né? De que as pessoas, quando decidirem fazer algo pelo seu semelhante, que ele indica que faça, porque ele tem uma visão de comunidade muito grande e ele acha que o homem tem uma tarefa em função do seu semelhante também, de si e do semelhante, e consequentemente da comunidade. Com Entendeu, certeza. Walter? Quer completar alguma coisa? Não, tá tranquilo, né? Certo? Tá bem entendível. A gente vem aqui para o aforismo 13, que ele diz aqui o interessante. Sou composto de forma e matéria. Nenhum desses elementos acabará em nada, da mesma forma que tão poucos surgiram do nada. Aqui ele está trazendo a ideia de atomista, a ideia atomista, né? De Leucipo Demócrito, né? Ou seja, que nós somos compostos de átomo, né? Formado por átomos, e todas as coisas igualmente são, e que por agregação nos formamos e por desagregação seremos desfeitos, né? Decompostos, né? Então ele traz essa questão aí para reflexão, né? De que nós somos matéria, né? Apesar de ter algo que ele chama de alma que anima essa matéria, né? E que essa alma ela tem uma ligação muito forte com essa natureza, né? Que está em tudo. Entendi. Certo? E que se ele age de acordo com essa natureza, a tendência é que tudo flua de acordo com como deve ser. Né? Pois sim. Não, tá tranquilo. Bom, aqui no 16 ele vai dizer: conforme forem os seus pensamentos habituais e diários, da mesma forma será o caráter geral de sua alma, pois que os pensamentos são como a tinta que colore a mente. Sendo assim, faça com que ela seja tingida por pensamentos como estes, ou seja, os pensamentos bons. Por quê? Porque aqui ele está trazendo... Às vezes a gente escuta uma frase assim: cuidado com seus pensamentos, que pode virar suas palavras, cuidado com as palavras, que pode virar sua ação e tal, e assim você está produzindo o seu caráter, né? Com certeza. Então, na verdade, ele aqui traz mais ou menos essa ideia, né? De que os pensamentos é a base de tudo. Né? O pensamento é o que você não consegue, a não ser que haja por instinto. Mas quando você age racionalmente, tudo que você vai fazer, você pensa antes. Com certeza. Né? A não ser que seja uma coisa que já é automática, como você vai dirigir o carro, né? Que você faz tudo automático. Mas quando não, né? Quando você usa dessa capacidade racional, então o pensamento vai estar ali e a ação ela é pensada. Eu vou gravar, então tá. Então eu tenho que pegar o carro, tenho que, né, fazer o meu percurso, tal. Então, sempre nesse sentido. E procurar sempre pensar as coisas boas, porque se você pensa as coisas boas, as ações
naturalmente serão produto desses bons pensamentos, né? Com certeza. E aí nós vamos para o aforismo. Pronto, e aí termina, né? A gente termina o livro 1, o livro 5, melhor dizendo, e vamos para o livro 6. No livro 6, ele abre com o seguinte aforismo. É indiferente para você passar frio ou calor, cumprir seu dever, passar a noite em vigília ou se fartar de dormir, ser criticado ou elogiado, morrer ou fazer outra coisa. Pois uma das ações da vida é também aquela pela qual morremos. Assim, basta também que para este ato dispor o momento presente. Ou seja, aqui ele está trazendo, como ele fez nos primeiros livros, nos primeiros 4 livros, ele está trazendo a concepção de morte, que não considere a morte como algo que não seja natural, porque ela nada mais é do que a própria natureza que nos trouxe a natureza que leva, com certeza, no seu tempo certo, de acordo com a ordem divina, né? Com essa ordem divina. Então, ele diz que do mesmo jeito que você dorme, né, vive, come, trabalha, etc., da mesma forma vai chegar o momento, e é neste momento presente, porque é naquele dia, onde você parte. Então, não há o que você, digamos assim, a gente já viu que os outros estoicos falam disso também, trazem, né? Só que ele traz de uma outra maneira. Ele está trazendo aqui como, claro, de uma forma natural, mas expondo de uma outra maneira. No 3, ele vai dizer assim, contempla a essência. Não deixe que a qualidade peculiar das coisas, ou seu valor, ou qualquer outra aparência o iluda. Ou seja, cuidado com as aparências, que quer dizer isso, certo? A essência das coisas é o que é importante. Agora, nem sempre a gente consegue captar isso, então fique atento. Eu penso que, eu não sou filósofo, né? Sou apenas curioso, jornalista, mas a gente que vê alguma coisa. Eu penso que quando ela tocou nesse assunto, me lembrou, parece que Platão tem alguma coisa, mundo de aparências, Platão. Sim, tudo. Falo, né? A filosofia mundo de Platão, da essência e da aparência. É o mundo, exatamente, é o mundo das ideias, né? Que ele considera como o mundo inteligível, e o mundo das aparências, né? Sim. Que é aquilo que, na verdade, nos engana. Então ele diz, não confie nos sentidos, Platão diz, porque o sentido que nos engana uma vez, nos enganará outras vezes. Outras vezes. E o que é a ideia, porque ele é um idealista, né? É aquilo que é verdade. Quando você olha para um cavalo, o que vem antes do cavalo é a ideia de cavalo. É claro. Porque se você tiver um cavalo com 3 patas, porque foi necessário que se amputasse uma delas, e você olha, você diz, que animal é esse? Não é um cavalo, só tem 3 patas. Mas você não olha para o animal simplesmente. Você primeiro vai buscar na ideia cavalo, que tem 4 patas, e você diz que é um cavalo, mas um cavalo que falta uma das patas. Ou seja, então Platão ele vai tratar mais ou menos nesses termos. Depois a gente vai falar sobre isso. Claro, cara, foi só lembrança, mas foi bom, né? Referência, porque ele trata bem desse assunto. Sim, e ele traz aí à tona, né? E ele vem depois de Platão. Quase, né? Como não se iluda pelas aparências, sim, né? No 19º aqui, no 19º aforismo, ele vai dizer que não pense, se algo se resulta difícil e doloroso, que isso seja impossível para o homem, mas antes bem, se algo é possível e natural ao homem, pense também que está ao seu alcance. Ou seja, no popular não desista pelas dificuldades, pelas barreiras. Avance, confie. É como se fosse persista, é uma motivação. Insista, persista, não desista. Né? Porque isso era o que ele tentava buscar diante das dificuldades. Quando ia para a guerra, estava no fronte, para resolver essa questão do governo, né? Como imperador. Para você ter ideia, né? Só para ilustrar, Marcos, quando você procura o próximo aforismo aí, ele
trazendo para o mundo de hoje, é como que um presidente dos Estados Unidos. Ele presidiu o império, né? Ele dirigiu o império e cheio de guerras naquela época, né? Além das questões internas, externas. Exatamente. No 21º aforismo ele vai dizer: se alguém pode refutar-me e provar de modo conclusivo que penso ou procedo incorretamente, de bom grado, mudarei minha forma de agir, pois persigo a verdade, que nunca prejudicou ninguém, se é prejudicial o que persiste em seu próprio engano e ignorância. Só é prejudicial o que persiste em seu próprio engano e ignorância. Ou seja, aqui ele está trazendo uma reflexão, um alerta, para que a gente, quando for advertido ou, digamos assim, abordado sobre um procedimento, ou uma ideia, ou uma fala, que a gente não recuse de imediato, analise aquela observação e se realmente for constatado que é um erro, aquele seu procedimento, a sua fala, que a gente acate de bom grado e ainda agradeça. Porque isso é o que constrói a verdadeira relação, né, entre as pessoas e no agir. Com certeza. E no agir, né? E aí vamos para o aforismo de número 39, onde ele diz aqui: adapte-se às coisas nas quais tem sorte e aos homens com os quais convive. Ame-os, mas de verdade. Ou seja, aceite as coisas como elas são, né? E aqueles homens que estão mais próximos de você conviva com ele de uma maneira afável, amigável, dentro de uma relação de companheirismo, de respeito, né? Amando de verdade. E então a gente conclui com o 59º aforismo, que diz: quem são aqueles a quem quer agradar? Quem são aqueles a quem quer agradar? E por quais ganhos e graças a quais procedimentos? Quão rapidamente o tempo sepultará todas as coisas e quantas já sepultou. Aqui eu interpreto como ele estivesse fazendo uma crítica à bajulação. Com certeza. Entendeu? Porque ele diz: quem são aqueles a quem quer agradar? Né? E como ele era um imperador, então ele sabia. Bajuladores, então, né? Claro, né? Porque tem poder. Tem né? poder. E por quais ganhos e graças e a quais procedimentos? Aí complementa: quão rapidamente o tempo sepultará todas as coisas e quantas já sepultou. Ou seja, de que adianta isso, né? É verdade. Né? O tempo vai sepultar essas coisas, né? E juntamente com você. Então, não perca seu tempo fazendo isso, né? Seja sincero, porque o bajulador, ele nunca é sincero. Não, ele é um oportunista. Ele está tentando... Ele agrada porque ele quer alguma coisa. Exatamente. Então, ele faz essa crítica aqui, né? E aí, encerra o livro 6º e a gente vem para o livro 7º, que ele começa com o seguinte aforismo: o que é o vício? Algo que você viu tantas vezes, a todo acontecimento tem presente a ideia de que é uma coisa que já viu muitas vezes. Acho que a palavra vício aqui, eu tenho duas concepções. Eu vou falar, se quiser depois... Com certeza. Eu entendi, porque ele traz sempre a questão da virtude como suporte para a sua ação diária e recomenda que todos façam da mesma forma, na produção do bom, do bem, do belo, do justo. E vício a gente sabe que é, digamos assim, o que é o oposto da virtude. Ações viciosas, portanto, que causam mal, são maldosas, né? Isso. Mas eu acredito que a palavra vício aqui nesse texto não é esse o sentido. Sim, sim. É como se fosse alguma coisa que sempre acontece, como que um sempre hábito, volta, né? E que faz parte digamos assim, da história da humanidade. Onde, de maneira que esses vícios, esses hábitos, essas coisas que voltam sempre, digamos assim, faz com que não haja nada de novo, tudo seja corriqueiro
e tudo seja efêmero. O que vai e volta, vai e volta. Exatamente. Então me parece que é isso. Eu não sei. Pelo anunciado aí, leva para quê? Não é? Talvez alguma coisa com o eterno retorno de Nietzsche, não sei. Talvez alguma coisa assim, né? Aí, no livro 7, aforismo 4, ele vai dizer: é fundamental atentar para o que se diz, e sobre cada ação deve-se refletir sobre seu efeito. Veja qual a meta da ação está relacionada e quanto às palavras, observe seus significados. E quanto às palavras, observe seu significado. Não é? Então aqui, ele, mais uma vez, ele faz um apelo para que a gente tente sempre refletir antes da ação. Né? Ali, no aforismo antes, ele fala sobre a necessidade de se refletir antes do dizer, que a palavra que o pensamento está diretamente ligado à palavra, que diretamente ligado à ação. E aqui ele fala no sentido, é como se estivesse voltando ao mesmo tema, né? Sendo... Né? Com quem tenha cuidado no que você diz, porque pense na ação. No resultado. No resultado. No resultado. Que pode gerar uma reação. No 7º aqui, no livro 7, aforismo 7, ele vai dizer: não se acanhe de receber ajuda. Você deve cumprir a missão determinada, como o soldado no assalto à muralha. Como procederia se, por conta de um ferimento na perna, não pudesse escalar a murada, exceto com a ajuda de outro soldado? Porque, engraçado, tem pessoas que não gostam de receber ajuda. Gosta de ajudar, mas quando você se oferece, ela sempre se recusa. Verdade. Né? Às vezes, orgulhosa, quem diz, né? É isso que eu ia dizer. Tem gente que tem um certo orgulho, ele acha que é diminuído quando está carente, que isso é uma carência. Quando você precisa de uma ajuda, você precisa ter uma carência. E tem gente que não gosta de demonstrar sempre que é forte. Então ele abre essa reflexão aqui. Interessante. Ele dá essa dica assim que reflita um pouco sobre isso, que a ajuda sendo bem-vinda, sendo de boa índole, de boa vontade, de bom grado, ela deve ser bem aceita. E tem até uma máxima que diz: ninguém é tão rico que tenha tudo, ou seja, que não precise de alguma coisa, e ninguém é tão pobre que não tenha algo para doar. É verdade. É isso mesmo. Já no aforismo número 11, ele vai dizer: para o ser racional, o mesmo ato está de acordo com a natureza e com a razão. A gente sabe que os estoicos, eles primam pela razão, né? Pela razão, pela natureza, né? Então, o ser racional é aquele que está de acordo com a natureza e, portanto, age pela razão, né? Essa razão é suprema, certo? Essa razão, ela é, digamos assim, ela é suprema. No 15º, ele diz aqui: façam o que fizerem, digam o que disserem, eu tenho de ser bom. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura vivessem repetindo: façam o que fizerem, digam o que disserem, eu tenho de ser esmeralda e ter a minha cor própria. Ou seja, seja você mesmo. Com certeza. Se você tem a concepção que você está certo, seja você mesmo e deixe que as pessoas falem. Porque o que as pessoas falam é a aparência. Digamos assim, é a percepção. Né? Então, você seja você e vá em frente, né, no seu projeto, certo? Aí tem uma coisa interessante sobre mudança que ele traz aqui no 18º, que ele diz assim: as mudanças assustam, mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudança? Aqui ele está trazendo Heráclito, né? Interessante. Que há de mais caro e familiar à natureza universal? É possível tomar banho sem que a lenha seja transformada? Pode comer sem que sejam transformados os alimentos? Pode-se realizar alguma outra ação útil sem transformação? Não vê então que as mudanças em você mesmo são fatos semelhantes e semelhantemente necessários na natureza universal, né?
Então, ele traz aqui a mudança como, digamos assim, uma coisa necessária, essencial e natural. Ela está ocorrendo a todo instante, né? Com certeza, Marcos. No 26º, ele vai trazer aqui: cada vez que alguém cometer uma falta contra você, reflita sobre que conceito do mal ou do bem tinha ao cometer essa falta. A pessoa que cometeu, né? Cometeu, né? Porque uma vez que tenha examinado isso, terá compaixão dele e nem se surpreenderá ou se irritará com ele. Então aqui ele está trazendo a ideia do perdão, certo? Com certeza. Aqui ele está trazendo a ideia do perdão, né? De que você precisa ter essa noção, né? Digamos assim, de perdoar, né? Eu lembrei meu pai, ele dizia muito isso, né? Às vezes ele era muito pacato, né? Cordeiro, manso. Sim. E às vezes até minha mãe dizia: não, você é muito besta, tal. Fulano fez isso com você. Ele disse: olha, mas quem errou? Às vezes a gente, quando alguém faz uma coisa errada com a gente, Marcos, a gente quer logo revidar, né? E tem pessoas que não, dizendo: olha, eu não errei. Fulano que errou, ele que vai ficar com a consciência dele, Isso, não é? Exatamente. Por aí vai. E, para finalizar o livro 7º, ele diz aqui: recolha-se para dentro de si mesmo. O eu governante se basta quando pratica a justiça. E por isso mesmo desfruta de calma. Ou seja, está consciente de que aquilo que você fez está dentro da justiça, muito embora os outros critiquem. Então, tranquilo. Não se preocupe, porque os que estão criticando estão errados. Então você não pode se deixar levar por isso. E o livro oitavo agora, né? E último dessa série que a gente está trazendo, ele abre, né, com uma questão seguinte: em cada ação, pergunte a você mesmo: como é essa ação em relação a mim? Não me arrependerei depois de fazê-la? Dentro de pouco tempo estarei morto e tudo terá desaparecido. O que mais buscarei se minha presente ação é própria de um ser inteligente, sociável e sujeito à mesma lei de Deus? Então aqui ele está exatamente, mais uma vez, trazendo a reflexão sobre as ações, sobre o agir da pessoa, essa ética que ele está sempre voltando e insistindo, né? Entendi. Já abordado, inclusive, muito em claro, livros, inclusive, né? Como ele escreve. Fica muito no claro. livro 5, ele vai dizer, em primeiro lugar, aliás, no oitavo. No livro 5, não. No livro 8º, aforismo 5º, ele vai dizer: em primeiro lugar, não se confunda. Tudo acontece de acordo com a natureza do conjunto universal. E dentro de pouco tempo não será ninguém em nenhuma parte. Do mesmo modo que Adriano e Augusto não são ninguém. Depois com os olhos fixos em sua tarefa, indague-a bem e, tendo presente que seu dever é ser homem de bem e o que exige a natureza do homem, cumpra-o sem se desviar e do modo que lhe pareça mais justo, somente com benevolência, modéstia e sem hipocrisia. Você vê que ele está sempre enaltecendo essas virtudes no agir, né, na relação com o outro, no fazer, né? Sobre o arrependimento, no 10 aqui, no aforismo de número 10, ele vai dizer: o arrependimento é certa censura pessoal por ter deixado de fazer algo útil. Porque você pode se arrepender por não ter feito algo bom ou por ter feito algo errado. Né? No caso aqui ele diz, o arrependimento... Por dois motivos. O arrependimento é certa censura pessoal por ter deixado de fazer algo útil. E o bem deve ser algo útil e deve preocupar-se com ele o homem íntegro. Pois nenhum homem íntegro se arrependeria por ter desdenhado um prazer. Por consequência, o prazer nem é útil e nem é bom. Certo?
E no 26º ele vai trazer uma questão aqui sobre a felicidade. Ele vai dizer: a felicidade do homem consiste em fazer o que é próprio do homem. E é próprio do homem o trato benevolente com seus semelhantes. Você vê que aqui ele está mais uma vez trazendo a questão das relações, né? Da harmonia, sempre do movimento que culmina com o movimento maior do social, da comunidade. Entendi. Né? Então, a felicidade do homem consiste em fazer o que é próprio do homem. E é próprio do homem o trato benevolente com seus semelhantes, o menosprezo dos movimentos dos sentidos, né? O menosprezo dos movimentos dos sentidos, o discernir das ideias que inspiram crédito, a contemplação da natureza do conjunto universal e das coisas que se produzem de acordo com ela. Então, ele diz que a felicidade vai estar exatamente nessas coisas, não está nos objetos, mas nessa ação que são pautadas pelas virtudes e de acordo com a natureza e a razão, né? E deixa eu ver se tem mais algum aforismo aqui que mereça que a gente cite, porque ele está sempre voltando, né? Então, e aí com isso a gente encerra, certo? Não, muito bom. O 8º livro, né? E complementa essa segunda fase das meditações de Marco Aurélio, que são meditações que estão sempre direcionadas para essa prática diária do fazer, é uma ética, né? Com certeza. Para a condução da vida humana, certo? E a gente vê cada fragmento que você pega aí, os aforismos, né? São lições de vida, né? Que a gente precisa trazer, lembrar, né? Uma coisa que já faz quantos anos? Quase 2000 anos. 2000 anos. E a gente é presente, gente. Virtudes, vícios, sim. Né? Ele escreveu essas meditações, segundo a especulação, entre 170 e 180 da era cristã. Portanto, que ele morreu no ano de 180, né? Da era cristã. Ou seja, portanto, no segundo século. Segundo século. E a gente está em 2023, então quase 2000 anos, né? Olha aí. Então, gente, chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, né? Como a gente sempre diga, dê um like, se inscreva, né? Nos dê audiência, nos dê o prazer de estar conosco. É isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço.